Já parou para pensar se uma única frase poderia de verdade mudar completamente a forma como a gente se vê? Parece algo grande, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito de um curso em milagres, que é exatamente isso, uma ideia super simples, mas com um poder transformador imenso. E a frase é essa aqui, ó. O amor me criou como ele mesmo. É curta, né? Quase despretensiosa. Mas por trás dessa simplicidade toda se esconde um impacto gigantesco. E é isso que a gente vai desvendar agora. Essa pequena frase, essa declaração, ela tem a força de, tipo, resetar toda a nossa identidade. Pensa nela como uma espécie de correção de rota para a nossa mente, sabe? Tirando a gente daquela confusão mental e trazendo de volta para uma verdade que, no fundo, a gente já sabia, mas esqueceu. Mas antes de sentir o poder dessa ideia, a gente precisa olhar para uma coisa, a confusão que ela veio para arrumar. A gente pode chamar de a grande confusão mental, aquele barulho todo, sabe? O ruído de fundo que toca na cabeça da gente no dia a dia. Pensa um pouco, como é que a gente se define, hein? Muitas vezes a nossa identidade é uma colcha de retalhos do nosso passado, não é? A gente se define pelos erros que cometeu, pelas histórias que viveu, pelos medos que carrega. Às vezes pelo que deu certo, claro, mas nossa, como pesa aquilo que deu errado, né? No fim, a gente acaba com uma imagem toda fragmentada de quem a gente é. E essa confusão toda, ela vira uma vozinha, um sussurro lá no fundo da mente que fica repetindo: eu não sou bom o suficiente. É uma crença que muita gente carrega, às vezes por uma vida inteira, sem nem se dar conta. Ou então talvez a vozinha diga: eu falhei. A gente pega um erro, um momento, e transforma aquilo na nossa identidade completa. É como se essa falha virasse um óculos escuro que não deixa a gente ver mais nada de bom. E aí vem um dos pensamentos mais doídos de todos, né? Eu não sou digno de amor. Essa crença é terrível porque ela nos isola. Ela cria um muro entre a gente e o mundo. E pior, um muro dentro da gente mesmo. Mas olha, o ponto principal aqui não é julgar esses pensamentos, tá? Não é se sentir mal por pensar assim. A ideia dessa lição é oferecer uma correção. É como um lembrete bem gentil de que essas crenças, por mais reais que pareçam, não são a nossa verdade. Ok. Então, se a gente não é essa confusão toda, quem nós realmente somos? É isso que a gente vai começar a ver agora. A lição começa a desvendar a nossa verdadeira natureza. E a lógica por trás disso é bem simples, mas uau, poderosa. É só fazer uma pergunta, uma reflexão. Se quem nos criou, a nossa fonte, a nossa origem, é o amor, qual será que é a nossa natureza de verdade? O que a gente é na essência? A resposta está num princípio básico da criação. O amor só pode criar algo que seja como ele mesmo. É como um artista que só tem tinta azul. Ele só pode pintar quadros azuis, certo? O amor não pode criar medo, não pode criar culpa, nem falta, porque simplesmente não tem isso na sua natureza. A criação sempre reflete o Criador. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado tem a identidade falsa, aquela que a gente montou com base no medo, na culpa, na sensação de falta. E do outro, a nossa verdadeira natureza, amorosa, santa e perfeita. Por quê? Simplesmente porque fomos criados pelo amor. E aqui tem um ponto que é muito, muito importante entender. Isso não tem nada a ver com o nosso comportamento no dia a dia, com as coisas que a gente faz certo ou errado. A lição está falando da nossa essência espiritual, aquele nosso núcleo que não muda, que não pode ser tocado ou manchado por nada. Tá, legal, entendi a ideia. Mas como é que a gente traz isso para a vida real, para o dia a dia? A boa notícia é que a lição oferece uma prática bem simples, super acessível, para ajudar a gente a se reconectar com essa verdade. Olha como é simples. Primeiro passo, só perceba os pensamentos negativos aparecendo. Sem brigar com eles, sem julgar, só nota que eles estão ali. Segundo passo, lembre da verdade. Opa, peraí, o amor me criou como ele mesmo. E o terceiro passo, repete essa frase, em silêncio, com gentileza. Pensa nela como um antídoto para aquele veneno do medo. E ó, a ideia não é que tudo vai mudar num piscar de olhos, tá? O poder aqui está na repetição, na constância, em fazer isso com gentileza. Com o tempo, essa prática vai aos pouquinhos desfazendo aquelas imagens falsas que a gente construiu sobre si mesmo. E aí a gente vai se reconectando com o que é de verdade. Mas não para por aí.
A lição faz um convite para a gente ir ainda mais fundo, um convite para ir além de qualquer imagem que a gente tenha sobre si, seja ela boa ou ruim, hein? A proposta é a seguinte: por alguns momentos do dia, simplesmente soltar tudo. Deixar de lado todas as ideias sobre quem somos, todos os rótulos que nos demos ou que deram pra gente, todos os julgamentos e todas as historinhas que a gente fica contando sobre o passado e o futuro. E o que sobra quando a gente solta tudo isso? Silêncio. É isso. Apenas um momento de quietude na mente. Um espaço onde todas aquelas definições antigas elas simplesmente evaporam. É nesse silêncio, por trás de todas as imagens, de todas as histórias, que a gente pode começar a sentir uma outra coisa, uma luz, uma presença, a nossa verdadeira essência. É isso, essa luz que o amor criou. Então, para a gente ir fechando o raciocínio, a verdade sobre nós mesmos, segundo essa lição, é simples, é poderosa e, acima de tudo, é muito, mas muito reconfortante. E um lembrete final, muito importante. Tá tudo bem se isso não parecer 100% real agora, hoje. Não é sobre atingir a perfeição. O caminho é esse mesmo. Cada vez que a gente pratica, cada vez que a gente se lembra dessa ideia, a mente dá um passinho para mais perto da verdade. Então a sugestão é, ao longo do dia, quem sabe vale a pena dar uma pausa, respirar fundo e só lembrar, mentalmente, o amor me criou como ele mesmo. Que essa frase seja uma âncora, um ponto de retorno para a nossa verdade. E para terminar, fica uma pergunta no ar, para reflexão. No meio de toda a confusão, de todas as dúvidas e medos, e se? E se essa for a verdade? E se for verdade que o amor nos criou como ele mesmo?